Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Eu quero ler com você dois versículos muito conhecidos, mas que para mim hoje faz um sentido muito grande diante do que nós temos vivido, dos dias que nós temos vivido, da maneira como nós temos vivido as nossas vidas, e tem trazido prejuízos que, se nós estivermos atentos, a gente pode evitar. Mateus 11, versículos 28 a 30. Quem encontrou, diga amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que ele não fala de descanso para o corpo, ele fala que você vai encontrar descanso para a alma. Se tem algo que a nossa geração está precisando, está carente, tem buscado, é descanso para a alma. Descanso para a alma fala de você viver em paz, fala de você viver tranquilo, fala de você, viver sem ansiedade, de você viver o hoje com uma certeza, do que Deus tem preparado para você amanhã. É você deitar e dormir uma noite tranquila de sono, que se tornou algo raro e objeto de desejo de muita gente. Uma noite bem dormida de sono. Eu quero hoje começar a falar sobre o que nós vamos falar durante toda essa semana, nas nossas lives diárias, que é o nosso Vida Coffee, de 6h30 às 7 da manhã no Instagram. A gente vai estar falando sobre a jornada da graça. E eu quero falar um pouco hoje com você sobre graça. Graça quer dizer favor imerecido. Favor imerecido. A gente precisa discernir, de saber diferenciar graça de misericórdia. Misericórdia é quando você deixa, por exemplo, de seu filho cometeu algo errado, ele merecia um castigo, e você não o castiga. Então você foi misericordioso, porque você deixou de aplicar uma punição, podemos dizer assim, merecida. Você foi misericordioso. Pastor, e a graça? Graça é quando, além de você não punir, você ainda dá um presente. Aí, além de você ser misericordioso, você foi gracioso, porque a misericórdia é quando a pessoa deixa de receber uma punição que ela merecia, e a graça é quando você recebe um presente que você não merecia. E a vida cristã, ela precisa ser construída em cima desses dois pilares: misericórdia e graça. Então, eu quero conversar um pouco com você sobre isso. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito, Mateus era um coletor de impostos, corrupto. Eu não sei se você já assistiu, se não assistiu, eu quero te indicar. Dá uma seguradazinha naquelas séries que não te edifica, que não te acrescenta nada, e assiste a série The Chosen. É uma série sobre os evangelhos de Cristo. E nessa série, tem um momento em que Mateus, ele tem esse encontro com Jesus, ele começa a ver o que Jesus está fazendo, e ele é impactado por Jesus, e ele larga tudo. Ele era, além de coletor de impostos, ele que lidava com o dinheiro, ele extorquia o povo, ele cobrava além do que era necessário, ele era corrupto, ele tinha muito dinheiro, mas a Bíblia diz que ele teve uma experiência, ele encontrou em Cristo, ele encontrou em Jesus um sentido e um prazer muito maior do que todo o dinheiro que ele ganhava podia proporcionar para ele. Ele encontra em Jesus algo que nem o dinheiro, nem a corrupção podia lhe proporcionar, a ponto dele largar tudo e decidir seguir a Jesus. Mas a questão não é essa, a questão não é somente eu estar disposto a largar tudo para seguir a Jesus, porque eu poderia muito bem estar disposto a largar tudo e seguir a Jesus
Mas Jesus poderia não querer que eu o seguisse. Jesus poderia olhar para Mateus e dizer assim: não, cara, você é um cara corrupto, você extorque o povo, você rouba o povo, você coloca um jugo, os impostos já eram pesados, e ele colocava ainda mais. Não, você não vai andar comigo. O poder do Evangelho, ele não está apenas no poder que Deus tem para transformar a minha vida e a sua vida, como Jesus transformou a vida de Mateus. O poder do Evangelho está no fato de Jesus permitir, de Jesus nos aceitar, de Jesus nos deixar caminhar com Ele, apesar de quem nós somos. E isso se chama graça, favor imerecido, porque nenhum de nós aqui merecia caminhar com Ele. Nenhum de nós aqui merecia a presença dEle, nenhum de nós aqui merecia o amor dEle, nenhum de nós aqui merecia nada dEle. E o que Ele fez? Ele morreu na cruz por mim e por você. Sabe, nós encontramos a graça ao longo de toda a Bíblia. Mateus, ele conhecia profundamente sobre os temas da graça e do perdão, porque ele tinha sido alcançado e transformado pela graça e pelo perdão de Deus. Mateus se torna um dos discípulos, escreve um dos evangelhos, registra um dos evangelhos, e ele conhecia profundamente sobre esse tema. E nós encontramos a graça em vários momentos da Bíblia. Quando, por exemplo, pastor Alex falou sobre isso hoje pela manhã, aquele filho que pede a sua parte da herança, que mesmo o pai não sendo obrigado a dar, porque a herança era do filho, mas depois que o pai morresse. Mas o pai dá a herança para o filho acaba com tudo de maneira irresponsável, diz a Bíblia. Depois que perde tudo, o filho volta, e olha a mentalidade do filho, ele diz: eu vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Porque, gente, na nossa mentalidade humana, é muito difícil a gente aceitar a graça de Deus sobre a nossa vida. É difícil a gente entender que alguém que aprontou, sabe, que pegou a parte do pai, que gastou tudo, volta agora e a Bíblia diz que o pai abraça ele, bota um anel no seu dedo, bota uma sandália nos seus pés, coloca novas vestes e dá a ele novamente o status de filho. Isso é difícil para a nossa mentalidade humana entender. Sabe, nós encontramos a graça ao longo de todas as Escrituras, e a gente percebe como é difícil acreditar verdadeiramente e receber verdadeiramente o amor incondicional de Deus por nós. Você sabia que só o cristianismo tem coragem de declarar que o amor de Deus por nós é incondicional? Só o cristianismo, de todas as religiões. Todas as outras religiões há algumas condições para você ser salvo. No cristianismo a Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A gente tem dificuldade, sabe, de receber esse amor incondicional. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade baseada em resultados. A gente é aceito ou não pelos resultados que nós apresentamos. A gente é valorizado ou não pelos frutos, pelos resultados, pela nossa performance. E a gente acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus, e a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa para Deus poder nos aceitar, para Deus poder nos perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca vai olhar para os teus resultados, Ele sempre vai olhar para você como filho. Sempre Ele vai olhar para você como filho. Esse é o olhar de Deus para mim e para você. Ele sempre vai olhar para nós como filhos amados. Sabe, eu confesso que em alguns momentos eu ainda tenho dificuldade de, sabendo quem eu fui e quem eu sou, receber esse favor imerecido, sabe, de poder ser chamado filho de Deus. Tem hora que eu olho para Deus e digo: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo.
Porque o amor de Deus me constrange. E somente quando a gente entende isso, que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz nada mais é do que o amor de Deus revelado por mim e por você. E somente quando nós entendemos isso, você consegue viver uma vida de vitória sobre o pecado. O medo de ir para o inferno te faz vencer o pecado por um tempo, mas depois você cai. O medo das consequências te faz viver em vitória por um tempo, mas depois você para. Agora, quando você entende o amor, quando você entende a graça, quando você entende quem você era, quem você é e o que Ele fez por você, querida, a gente não consegue. A gente não consegue. Por mais que a gente tente. Presta bem atenção. Quando você não tem uma revelação da graça de Deus, você tenta viver em santidade e você não consegue. Quando você tem a revelação da graça de Deus, você tenta viver no pecado, mas você não consegue. Você não consegue mais permanecer lá. Porque o amor dele nos constrange. Quando eu olho para o que ele fez, quando eu entendo o que ele fez, sabe, o poder do evangelho não está só no poder de transformar, embora seja algo poderoso que Deus faz na vida de uma pessoa que decide andar com ele. Deus transformou a vida de Mateus. Deus transformou a vida de tantos que decidiram segui-lo, transformou a minha vida, continua transformando todos os dias a vida daqueles que decidem segui-lo, decidem andar com ele. Mas o maior poder do evangelho está em saber que existe um Deus santo, justo, perfeito, que nos convida a caminhar com ele, que nos aceita caminhar com ele, que nos recebe de braços abertos, que nos dá a oportunidade de recomeçar como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Você fica alvo como a neve. É como se ele olhasse para você e aquilo que você fez. Quando Deus olha, quando você decide andar com Cristo, quando Deus olha para você, ele não vê a mim e a você, ele vê Cristo. Nossa vida e nossos pecados estão escondidos lá na cruz, é o que a Bíblia diz. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, ele nos justifica. Quando Deus olha para mim e para você, quando nós decidimos andar com Cristo, aceitar essa graça, esse amor dele, provado e demonstrado na cruz, a Bíblia diz que a partir dali, quando Deus olha, ele vê a Cristo primeiro. Porque nós jamais poderíamos alcançar a eternidade se não fosse através do sacrifício de Cristo na cruz. Agora, não é algo fácil de entender e muito menos de aceitar. Sabe, no texto que nós lemos, nós temos aqui um belo convite de Jesus para a gente aprender a andar no ritmo da graça. A vida no século 21, a nossa geração tem sido incrivelmente acelerado. Até as mensagens do WhatsApp estão aceleradas. Isso tem um motivo, gente. Por que você acha que aceleraram as mensagens do WhatsApp? Porque nós temos uma geração que não tem paciência mais nem para ouvir um áudio. Eles perceberam que isso dá dinheiro, dá resultado, que é o que as pessoas queriam. Para mim, uma prova concreta do ritmo de vida que a gente tem levado a esse. Você não percebeu, mas a sua vida está tão acelerada quanto as mensagens do WhatsApp. Sabe, e as exigências pela nossa atenção, pelos nossos resultados, estão de todos os lados. Sabe, a competitividade, sabe, muitas vezes elas vão nos puxando em várias direções e podem nos levar, e muitas vezes nos levam a nos sentirmos exatamente como Jesus descreveu nesse texto: cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Sabe, precisando de um verdadeiro descanso, que não é para o corpo, mas um descanso para a alma. Eu sei do que eu estou falando. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo e de repente
deu uma tontura e foi escurecendo a vista, eu parei o carro. E liguei para minha esposa, ela foi me encontrar, me levou no hospital, e o médico pediu uma bateria de exames, eu fiz todos os exames e não deu nada. Aí ele partiu para o outro lado, perguntou como que era a minha rotina e tal, o que eu fazia, e eu falei para ele, a gente estava no final dessa obra aqui da igreja, e eu falei para ele, ele falou, cara, eu preciso desligar você, preciso resetar sua mente. Remédio não vai resolver. Ele foi e falou, passa a senha do cartão para a esposa. Eu falei, pronto, já era. Não fala isso, né? Hashtag partiu, glória. E aí ele disse, eu vou te apagar. E ele me colocou no quarto lá do hospital, no leito. Eu fiquei 2 dias dormindo. 2 dias dormindo, apagado. Eles só renovavam uma medicação. Gente, eu acordei, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa, mas não era... Eu dormia, mas eu não dormia. Sabe quando você dorme, mas a mente não para? Quando você dorme de verdade, você acorda preguiçoso, né? Você acorda meio acriano, né? Para não dizer... Você acorda meio acriano. Você acorda ali, aquela... Leva um tempo para... Eu não, eu dormia, quando eu acordava era igual robô, já era assim, ó. Sim, já ligado, não tinha... E ele simplesmente teve que resetar minha mente, por causa do processo de aceleração que eu vinha vivendo. O ritmo que nós temos vivido não é o ritmo da graça, não. Ao invés da gente viver esse ritmo descontrolado, o que Jesus diz? Ele diz, vem até mim, se afaste do resto, fique comigo, priorize a mim, e você vai recuperar a sua vida. Essa vida que ele fala que quando nós abrimos mão da nossa vida, nós ganhamos a vida que ele tem para nós, é a Zoe, não é a vida biológica, não, é a vida no espírito, é a qualidade de vida, é a vida interior, é a vida na alma. Ele diz, quando você decidir viver a vida no ritmo que eu tenho para você, de acordo com a minha vontade para a sua vida, de acordo com princípios, você vai encontrar a verdadeira vida. Se a gente quer experimentar e desfrutar a vida em toda a sua plenitude, a gente precisa priorizar o nosso tempo na presença revigorante de Deus. Porque descanso para a alma você não encontra em nenhum spa. Tem gente que vai para um spa, sai mais estressado do que o que entra, porque ele está lá preocupado com tudo que está lá fora. Descanso para a alma você não encontra na academia, você não encontra em lugar nenhum, você só encontra nele. Nenhum relacionamento vai te dar descanso para a alma. Aí a gente está em busca desse descanso para a alma, a gente fica tentando encontrar isso em relacionamentos. Aí sai de um relacionamento, entra no outro, sai de um, entra no outro, e não encontra, não vai encontrar. A gente sai tentando encontrar esse descanso para a alma em dinheiro. Aí a gente começa a trabalhar, porque a gente acha que se a gente ganhar muito dinheiro, a gente vai ter descanso para a alma. Uma vez eu falei isso para o empresário, ele falou, não, mas eu não trabalho por dinheiro. Eu digo, tem certeza? Ele disse, tenho. Eu digo, então, a partir de hoje, todo final do mês, você vai transferir o dinheiro para a minha conta. E vai continuar trabalhando. E vai mandar o dinheiro para mim. Se você ficar 3 meses fazendo isso, eu acredito que você não está trabalhando por dinheiro. Dinheiro nenhum vai trazer descanso para a alma. Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, não é necessário. Mas o problema é com onde nós estamos colocando a nossa expectativa. Sabe, nada vai trazer o verdadeiro descanso a não ser a presença dele. É por isso que ele faz o convite, vinde a mim. Venha até mim. Você que está cansado, que está sobrecarregado. Sabe, queridos, algo acontece quando nós colocamos na presença dele a nossa vida. Sabe, recebemos a sua graça sobre nós. Sabe, que nos livra desse peso e do fardo, sabe, carregado. E a gente passa a viver uma vida livre e leve. Uma vida de descanso não quer dizer uma vida de responsabilidade. Sabe, a gente passa a viver uma vida leve e livre dos padrões impostos por essa sociedade, livres até de padrões impostos pela religiosidade, que pesam mais
do que o próprio pecado, muitas vezes. Quando voltamos ao lugar de onde nós nunca deveríamos sair, que é da presença dele, os nossos olhos começam a reorientar e realinhar os nossos passos. Sabe, na medida que a gente vai lembrando da nossa identidade como filho de Deus, da graça, do favor imerecido que nós temos, que independente daquilo que eu produza, que independente das minhas conquistas, Ele me ama, a promessa dEle de provisão, de sustento, de abundância, de vida abundante, e eu começo a priorizar a presença dEle, o relacionamento com Ele, a nossa agitação interna, ela vai desacelerando gradualmente. Aí a gente começa a caminhar no ritmo da graça. Esse é o único caminho para o bem-estar interno. Todos os outros, eles vão amenizar, mas eles não vão resolver de maneira definitiva. Ele diz: vinde a mim, porque vocês encontrarão em mim descanso para a vossa alma. Sabe, dormir, como eu falei, que se tornou algo raro nos dias de hoje, revela o quanto a nossa alma anda agitada, preocupada, ansiosa. Sabe, dormir faz parte da nossa vida de adoração a Deus, você sabia disso? Mas eu vou chegar lá, em dormir demais também. Eu sabia que ia ter alguém. Dormir faz parte da nossa vida de adoração a Deus. Sabe, dormir revela, quem dorme está declarando a sua fé no amor, no cuidado e na provisão de Deus. Sabe, quando você dorme, a Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Porém, dormir em excesso também traz problema. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 5,12. O sono do trabalhador não é o sono do preguiçoso, não é o sono do folgado. Não, ele diz: o sono do trabalhador é ameno, é tranquilo. Quer coma pouco, quer coma muito. Ele está tranquilo, por quê? Porque ele trabalhou e agora ele descansa em Deus. Ele fez o que ele tinha que fazer e ele sabe que agora Deus vai fazer o resto. Aí olha o que o texto continua dizendo: mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Eclesiastes 5,12, coloca para nós aí, coloca esse texto aí. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O que é que lhe dá tranquilidade para dormir? Uma vida de intimidade com Deus, que gera uma fé, que gera uma confiança, que gera uma esperança, que gera uma certeza daquilo que eu não estou vendo, mas de que eu sei que vai acontecer porque Ele prometeu. Aí a nossa alma vai encontrar descanso. Sabe, quem dorme e descansa é porque sabe que fez o que poderia e deveria fazer. E agora Deus vai fazer a parte dele. Agora, dormir demais nos faz perder oportunidades que Deus tem para nós. Se não dormir revela um nível de falta de fé e de confiança que nos impede de descansar nossa alma, dormir em excesso nos faz perder oportunidades. Olha o que diz Provérbios 20:13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não ame o sono, ele não está dizendo para você não dormir, está dizendo para você não dormir demais. A vida cristã, a vida próspera é uma vida marcada pelo equilíbrio. Aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque se você trabalha, se você faz a sua parte, se você busca, você tem uma vida de intimidade com Deus, se a sua vida é conduzida por Deus e você faz a sua parte, descansa, filho. A Bíblia diz que aquele que lê e medita na sua palavra dia e noite é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. No tempo certo as coisas vão acontecer. E não vão acontecer porque você está lá deitado na rede. Não, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo. Mas quando chega a hora de descansar, você diz: vou parar e eu vou descansar. Você diz: eu passei a noite orando. Isso não é sinal de fé. Sinal de fé é quando você ora e depois você dorme.
Porque você descansa, se você passa a noite e dia orando, é porque você acha que o poder está em você. Orar sempre vai ser a primeira opção, mas deixa eu te falar uma coisa: se não for a graça de Deus, você pode orar a vida toda. É a graça, é o favor de Deus, e você precisa confiar. E quando você entende isso, você ora, não mais porque você acha que vai depender da tua oração, não, você ora porque você sabe que vai acontecer, porque você sabe que Ele vai cuidar, você sabe que Ele vai prover. É necessário que haja equilíbrio, que é um dos sinais de uma pessoa madura. Tem gente que se orgulha de trabalhar até tarde, como se isso fosse saudável, como se isso fosse louvável. Você precisa trabalhar, mas você precisa descansar. E não é descansar o corpo, é descansar a alma. Sabe, eu estou falando de coisas que eu já fiz, de levar trabalho para casa, de ficar até meia-noite, achando que eu vou acabar com os problemas. É o dia que eu descobri que eles nunca vão acabar. No outro dia eles vão estar lá do mesmo jeito. Todo dia. Eu faço o que eu tenho que fazer. Acordo cedo, cuido da minha saúde, faço o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu estou mais cheio um pouquinho, já me falaram isso hoje de manhã. Eu sei disso. Se tiver algum nutricionista aí, algum personal trainer que quiser ajudar seu pastor, me procura no privado. Mas volto amanhã cedo, eu estou firme. Mas faço o que eu tenho que fazer durante o dia. Hoje acordamos 7 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estava dando treinamento para a nossa liderança, 9 horas a gente estava na alvorada com Deus, depois ficamos no culto, fui almoçar com a família, depois fui para casa, voltei, estou aqui, estou pregando, chegar em casa, deito e durmo tranquilo. Tem problema para resolver? Um monte. A relação está aqui, ó. Amanhã, quando eu acordar, o que tem para hoje? Isso aqui, até 6 horas... Resolveu o que deu para resolver, agora está contigo, Senhor. Agora eu vou dormir o sono do justo. O Senhor cuida. Mas a gente só consegue viver esse nível de descanso através de um relacionamento com Ele. Sabe, nos momentos de tribulação, a gente é inclinado, sabe, a ficar preocupado, a ficar acordado, sabe? Não, o que nos aproxima da vitória é a nossa capacidade de descansar nele. Quando a gente ora, quando a gente busca Ele, isso alegra muito o coração de Deus. Mas o que alegra muito mais é quando Ele nos vê a capacidade de descansar nele, de confiar e de ter certeza que Ele vai fazer a parte dele no tempo certo. Você só precisa buscá-lo, como Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados. Eu quero ler para você uma carta, que eu não sei quem escreveu, eu li ela num livro, e quando eu estava preparando essa mensagem eu lembrei dela. Chama-se Carta de uma Mente Cansada. Eu queria que se você pudesse se desconectar do celular por alguns segundos, se você ainda não fez isso durante o culto, para você ouvir essa carta. Deus, te escrevo esta carta e em anexo coloco a minha alma. Preciso organizar meus pensamentos. As coisas andam meio bagunçadas aqui dentro. Preciso de ajuda. Não há mais nada que eu faça. Esse é um desabafo da minha mente cansada. Tentei dar meu melhor. Tentei ser alguém bom em tudo que faço, mas quando me olhei já estava em pedaços. Confesso tantas coisas, fiz na força do meu braço e acabei tropeçando em meus próprios passos. Eu tentei resolver todas as situações e me justifiquei em minhas alegações e me esforcei em manter todos por perto. Eu realmente tentei fazer o que é certo. Quantos projetos fiz em meu coração e confesso que já persegui a perfeição. Dentro de mim fiz tantos protestos. Hoje, após tantos outonos, confesso, recolho sonhos secos com rastelo. Os dias andam passando embaçados, venho carregando muita coisa, sonhos, medos e passado. Anda cinza o meu mundo e às vezes fica escuro e acabo me debatendo e machucando a mim mesmo primeiro
e alguém em segundo. Deus, estamos todos cansados. Por favor, cuida da nossa mente. Não nos deixe ficarmos tão doentes a ponto que nossa mente já minta para a gente. Eu sei que o Senhor se importa, por isso pode vir agora. Coloca um anjo, protege a nossa porta. Não quero me sentir só. Dá logo nessa tristeza um nó e leva para longe de nós. Preciso de um pai bem forte agora, pois não ando tendo fé de sobra. Mas meu coração te ama tanto, me ajude a manter acreditando. Desde que cresci, me perdi em mim e acho que nem vi. Conta para mim as histórias de quando eu era criança, pois acho que esqueci. Aproveita esse ego quebrado e esta mente cheia de incertezas e inaugura teus sonhos pessoais. Por favor, me refaz. Hoje coloco fogo em meu passado e bem forte te abraço, como um louco que não tem mais nada. Não tenho títulos e rasgo minhas páginas. No fim, é sempre teu amor que me salva. Deus, eu te escrevo esta carta, pois eu sei que o Senhor leu. Essa é a nossa condição hoje. Sabe, muita gente buscando a perfeição, cheio de planos e projetos parados por conta da própria busca pela perfeição. Muita gente com a mente cansada por conta da pressão dos resultados, da competitividade. Muita gente com a mente cansada por conta da pressão de ser alguém, de querer ser reconhecido. Mas Deus trouxe você aqui hoje à noite para dizer: vem a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está precisando de descanso para a tua alma? Vem até mim. Toma o meu jugo, vamos trocar. Coloca sobre mim o teu jugo e pega o meu, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.